Então, sejam todos bem-vindos. Vamos discutir um pouquinho para Shavar PQD. Na verdade, a gente tem Merubarot essa semana, né? Que são duas Parashot em uma. E a partir disso a gente meio que termina o livro, né? Porque teria mais uma semana se tivesse separado. Mas a gente termina Shemot, Baruch Hashem. Infelizmente eu tive um problema semana passada e não consegui fazer o a Parashat Kitissá, que é uma das mais importantes, mas a gente vai retomar ela um pouquinho, então meio que vai ser um 3 em um hoje, não só um 2 em um, tá? E aí, se a gente voltar aqui, Tissá, a gente é obrigado a lembrar da história de Moshe descendo do Sinai, né? A história de Kitissá é a história, uma das mais famosas, né? E com certeza o erro mais famoso do povo é o que acontece em Kitissá, né? Que é o Het Haegel, né? Que é, a transgressão que envolve o bezerro de ouro, né? E o que acontece é Moshe desce, né? E Yehoshua tá esperando por ele e fala, acho que tá tendo uma guerra lá embaixo. Aí Moshe para, fala, isso aqui não é som de guerra, é som de festança, né? Eles estão festejando, né? E essa situação a gente vê Moshe descendo de uma forma claramente alterada, inclusive, tanto pelo seu encontro com Hashem, quanto pelo seu processo. E aqui ele está descendo já a segunda vez e a gente vê toda aquela história da segunda descida e tudo mais, né? E Vayachel começa justamente com ele fazendo questão de juntar o povo para explicar de uma forma extensiva a ideia da Torá, né? A Torá que ele acabou de receber, né? E essa discussão é uma coisa que é muito interessante, porque se eu fosse perguntar para vocês o que é que vocês esperam? Qual que é a primeira lei que ele vai dar para o povo logo depois de tudo que aconteceu, né? Logo depois do Rita Hegel, que é literalmente a pior coisa que o povo poderia ter feito. E ele começa justamente com as leis de Shabat, né? E isso meio que surpreende, mas nem tanto, né? Talvez surpreenda poucas pessoas, né? Porque a gente começaria com uma das mais importantes, se não a mais importante, né? Das mitzvot, né? Que o Shabat efetivamente é um verdadeiro pilar do judaísmo, né? Talvez maior que essa só seria o Ani Hashem Elokecha, né? Que é Hashem falando que é Deus dele, né? Que é Deus do povo, efetivamente, né? E que é o que a gente fala no Shema, né? Que é o ponto central do judaísmo. E aí a gente vê que alguns comentaristas, a partir da escolha do Shabat, e não, por exemplo, do Shema, gostam de explorar a coincidência, bem entre aspas, da escolha, né? Porque a gente sabe, por alguns, principalmente Urashi, que essa questão de justaposição, uma coisa logo depois da outra, significa que elas têm ligações diretas, as duas coisas, né? E aqui é justamente isso. Então, existe essa coincidência, e não coincidência do ponto de vista de, nossa, que sorte, e sim coincidência no ponto de vista de que elas estão incidindo conjuntamente, tá? Então, o Hegel, o Reta Hegel, é o que a gente chama pura e cruamente de ato de idolatria, tá? E é como se a Torá estivesse dizendo para a gente que no mesmo nível, vamos dizer assim, ao contrário, no nível baixo, nível de idolatria mais baixo que é o Hegel, a gente tem o mais alto que seria o Shabat, né? Santidade, no caso. E por que que seria isso? O Shabat efetivamente é uma testemunha da criação do universo pelas mãos de Hashem em 6 dias, né? Isso serviria de uma espécie de antídoto espiritual para aquele veneno que foi a idolatria, tá? Para essa idolatria que vai vir no futuro ou que já foi no passado, no caso, que foi o que aconteceu no Retail. Então a gente tem essa conexão principal, vamos dizer assim. Mas a gente tem outras, né? Entre o Reta Hegel e a escolha de falar do Shabat logo em seguida, se a gente pensar nisso. Como que. Como sendo uma espécie de uma primeira vez com o contato deles, né? Talvez fosse a primeira aula para o povo sobre Shabat e essa conexão tem a ver com a própria natureza da transgressão que eles acabaram de cometer. Tá? Eu vou voltar nessa ideia da primeira experiência de Shabat daqui a pouco, mas fiquem com a ideia aí na mente. Se a gente pensar no Hegel especificamente, se a gente considerar o Hegel como essa tentativa de se buscar Hashem, porque
é justamente isso que o povo fala quando o Hegel, que algumas pessoas falam quando o Hegel é criado, que é esse é seu Deus, né? Aponta e fala Zé, né? Zé, Zeloquer, né? Esse é o seu Deus. E isso seria o quê? Uma tentativa de conhecer Hashem. Uma tentativa. O Hegel, o Nachmanides, o Ramban, ele explica que o Hegel seria uma espécie de tentativa de conhecer Deus, né? Só que eles tentaram conhecer Deus com o que eles conheciam, que era coisas físicas e algo que cabe dentro das nossas cabeças. A gente só conhece aquela quantidade de informação que cabe nas nossas cabeças. Só que Deus não tem como caber na cabeça de ninguém. Ele é muito maior. E ele não existe forma física. Por mais que a gente tenha uma série de antropomorfismos, não existe forma física. É um jeito que a Torá usa para explicar algo que está acontecendo. A Torá usa o termo que Hashem te tirou do Egito com mão forte, não foi uma mão que é forte que tirou o povo de lá. E sim a ideia dessa força evidente de Deus. Tá? E aí o que acontece? Com essa ideia de tentar conhecer Deus, Moshe faz o que em contrapartida? Ele oferece o Shabat. Ele fala, beleza, vocês cometeram os erros, agora aqui está o jeito certo de conhecer a Deus. Tá? O método correto para alcançar o objetivo que eles queriam antes é o Shabat. E aí até onde é possível também, né? A gente tem uma limitação óbvia porque nós somos finitos e Deus não. Mas se a pessoa busca Hashem, quer buscar Hashem, o que Moshe está falando para ele? Se você deseja conhecer Hashem, observe o Shabat, guarde o Shabat. Essa seria a melhor forma e a forma mais correta de ter a experiência do que é o divino, de fato. E assim, o que chama mais atenção pra gente, quando eu falei, essa foi a primeira aula de Shabat, é que esse mandamento de guardar o Shabat já aparece várias vezes antes. A ideia do Shabat é mencionada em pelo menos 4 ocasiões dentro de Shemot antes dessa que a gente acabou de falar. No capítulo 16, no capítulo 20, no capítulo 23, no capítulo 31, por exemplo. Né? Sem contar aquele ensinamento de Mará lá no capítulo 15, onde tradicionalmente a gente aprende que o povo foi ordenado a guardar o Shabat lá em Sanedrim. A Gemara em Sanedrim comenta isso, que o povo teria sido ordenado a guardar o Shabat ali pela primeira vez. Tá? Tá, beleza. Então se a gente tem essas 4 que eu citei, mais o Mará que é a quinta, por que a gente vai ter uma sexta vez? O povo já estava careca, famoso careca de saber, né? O que era Shabat. Por que então ensinar mais uma vez? E a ideia é observar tanto a primeira pergunta, como por que o Shabat, como esse antídoto, e por que usar várias vezes a mesma regra, falar várias vezes da mesma regra. Então a gente vai tentar deixar as coisas mais claras nesse sentido. Então vamos começar com a Paraxá mesmo. Começando a Paraxá, o primeiro passo que é simplesmente Hashem falando com Moshe, e aí o segundo já é o que ele está falando, né? Sheshet Yamin Ta'ase Melachá. Então, nos 6 dias você vai fazer trabalho. 6 primeiros dias você vai fazer trabalho, tá? E no sétimo dia, o Vayom Hashiviri e Hielachem Kodesh Shabbat. Então aí é um dia de Shabbat santo, né? O dia de Shabbat, um dia de santidade, um dia de Shabbat, né? Shabbat, Shabbaton, né? Um dia de descanso, lá Hashem, Kol Haose, Bo Melachá de novo, Yomat. Então, quem fizer trabalho, é um dia de repouso. Quem fizer trabalho vai morrer. A regra parece simples. Só que logo depois vem uma coisa curiosa. Ele vai falar logo em seguida: Lo teavuru esh bechol. Então não fará fogo em todo lugar. Tá? Em todas as suas habitações de Shabat você não pode fazer fogo. Tá. Então vamos considerar aqui 2 ideias centrais principalmente. A primeira, obviamente, o Shabat, né? E o que é o Shabat? Proibição do que ele chamou de melachá, tá? Que é o trabalho, que ele traduziu aí, né? A segunda seria a proibição do uso do fogo, de fazer fogo efetivamente, né? E aí, obviamente, algumas perguntas surgem a partir daí. O que é melachá? Eu traduzi como um trabalho, mas a gente sempre vai buscar um pouco mais do que isso, né? O que é isso? E por que fogo não é considerado melachá? Porque ele está separado. Se fosse considerado melachá, ele não precisaria falar que fogo não pode acender também, né?
E todas essas discussões são observadas lá no Talmud em discussões especificamente de Alahá, especificamente alárricas, da lei judaica. E aí a gente se depara com uma situação que é complicada, porque a gente fica impossibilitado de entender o Shabat e o que é cumprir e guardar o Shabat, sem saber qual a definição de trabalho e essa ideia do fogo. Tá? Então, se a gente pensar na estrutura geral da Alahá, dessa sessão, a gente vai ver que ela é construída com uma base muito específica, que é a partir da base do Mishkan. O que é que a gente pode fazer no Mishkan? O que é que a gente fez no Mishkan e o que é que a gente não fez no Mishkan? Então, a palavra Melachá é a chave para a gente entender a ideia de trabalho que é ligada ao Mishkan. Tá? A gente tem alguns exemplos na construção do Mishkan, no capítulo 35, 36, e são, são os lugares principais. Então, aqui a gente tem a mesma chave para entender tanto a paraxá dessa semana, onde Moshe ensina as leis do Shabat. Então a gente tem que ter duas coisas ao mesmo tempo, o que é o Mishkan e o que é Shabat. E os nossos sábios, Hazal, deduzem o quê? Que os tipos de trabalho que são descritos nas instruções para a construção do Mishkan são os trabalhos proibidos referidos pela Torá. Quando usa a palavra melachá, principalmente. Então, quando ele fala assim, Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá, ele está falando, nos 6 dias você vai trabalhar no Mishkan. No sétimo, não. Você vai descansar. E aí, com essa ideia, a pergunta, uma pergunta muito mais básica vai acabar substituindo todas as outras que eu fiz. Por que as leis Shabbat são derivadas da seção que trata do Mishkan? Isso não faz sentido. Mas aí você pensa. Mas a gente já respondeu isso. A palavra melachá é usada nas duas seções. Se você olhar lá, onde que aparece a palavra melachá? É aqui e no Mishkan. Então pronto, a gente já respondeu. Mas a resposta, ela na verdade, ela gera ela começa a botar as pedrinhas no caminho para a gente seguir. Então bota a gente para pensar. Com certeza Hashem é criativo o suficiente para criar esse jogo de palavras, beleza. Em qualquer seção da Torá, independentemente de qual seja. Então, ao ponto de criar uma série de definições alternativas para a palavra melahá. Por que é que daqui, da seção que descreve a construção do mexicano, é que a gente tem essas leis de Shabat efetivamente? A gente devia ter alguma relação intrínseca entre o Shabat e o mexicano. Provavelmente é isso, né? Então talvez, se essas duas palavras aparecem nos dois casos, existe um pouco mais do que simplesmente os trabalhos que são feitos ou deixados, ou não podem ser feitos. Certo? Então, desses dois conceitos, Shabat e Mishkan, a noção do que é Mishkan parece um pouco mais difícil de entender. Então vamos começar com ela. Se você pensar bem, como é que a gente descreve Mishkan e, consequentemente, o templo, o Beit HaMikdash? São a casa de Deus. E esse conceito é difícil de entender. Hashem é sem teto? Hashem dorme no banco do parque de noite? Como é que funciona isso? Não, ele não precisa de uma casa. Né? Não faz sentido. E essa é uma pergunta que aparece no Midrash. Número 2, no Pesquita de Rav Kahana, ele pergunta o que é faça essa casa, né? E aí ele responde. Quando o santo bendito seja, no número 2, quando o santo bendito seja, disse a Moshe, faça para mim um mikdash, uma casa, Moshe disse diante do santo bendito seja, mestre do universo, os céus e além não são capazes de te conter, e ainda assim me diz, faça para mim uma casa? Como é que funciona isso? Pergunta de Moshe é meio óbvia. Como é que você pode me dizer se que nada do que eu vejo, nada do que eu percebo como real é capaz de conter, como é que um Mikdash vai te conter? A resposta de Hashem é meio complexa, mas vamos lá. O santo respondeu, Moshe, não penso como pensas. Ou seja, a gente pensa de forma completamente diferente, você é limitado e eu não. Mas 20 espaços para o norte, 20 espaços para o sul, 28, 8 para o oeste, eu irei mitzamtzem, que é contrair, tá? Minha Shekhinah no meio de vocês. Tá. O que quer dizer tudo isso, né?
a gente consegue ver que não é não é necessidade de Hashem, tá? De quem que é a necessidade de construir o Mishkan? É do ser humano, não é de Deus. Casa não é para Deus, é como se fosse a casa de Deus, vamos dizer assim. Porque Hashem permite, de alguma forma, com essa contração que ele chama de mitzamtzem, de que a presença dele permaneça contraída dentro desse local especificamente. Mas o que é essa contração? Né? Bom, não sei, vamos seguir. A questão é que quando a gente faz essa pergunta, uma pergunta semelhante existe para o Shabat. Porque como é que a gente chama o Shabat? De novo, volta no lá. Shabat de repouso a Hashem. Hashem precisa descansar também? Trabalha 6 dias e no sétimo precisa descansar também? Como é que funciona isso? No geral, é confortável a gente pensar na ideia de Shabat da seguinte forma, que Deus criou por 6 dias e no sétimo ele parou de criar, ou seja, ele descansou. Mas olhando de uma forma bem crítica, parece até um pouco absurdo. Tão absurdo quanto a ideia de Hashem precisar de uma casa. E se a gente considerar a ideia da criação em si, o que é a criação? Inicialmente a gente não tem nada. Hashem cria os céus e a terra, e essa criação é um processo contínuo de 6 dias. A gente já discutiu o que é que 6 dias querem dizer ou deixam de dizer em alguns outros estudos. Mas uma vez que esse trabalho foi completo, Hashem descansa. Né? E essa seria essa descrição, e ela contém uma série de, que nem eu citei anteriormente, antropomorfismos. Tanto na ideia de descansar quanto na ideia de criar, tá? A ideia de criar também entra nessa história. Nossa ideia de trabalho especificamente, que a gente chama de melahá, é o quê? Quando você está trabalhando, o que você está fazendo? É um efeito, você está criando um efeito, que é mudar algo que já existe. Uma pessoa que está capinando um lote, está tirando aquela grama para expor a terra. A terra já existe e a grama já existe. Só que a terra exposta precisa de um processo, passar por um processo de transformação para chegar a ser terra exposta. E essa é a perspectiva de um ser finito usando sua própria criatividade num projeto que também tem fim. Capinar o lote. Uma vez que o lote está capinado, não tem mais o que capinar. Você pode continuar lá se você quiser, mas você efetivamente não está criando mais nada. A questão é que Hashem é infinito. Hashem não é finito igual a gente. Hashem não tem fim. E a noção da criação inclui coisas como tempo, espaço, matéria. Só que assim como a gente falou que é um ser finito, no caso de capinar um lote, fazendo algo finito, a gente não pode falar a mesma coisa de Hashem. Porque Hashem transcende todos esses conceitos. Hashem vai muito além desses conceitos de tempo, espaço, matéria, o que quer que seja. E aí a gente tem uma expressão no hebraico que descreve a reação, aliás, a criação por parte de Hashem, que é yesh me'ain, que é algo do nada, algo a partir do nada. A palavra bará, né, que é a primeira palavra que aparece nesse sentido de criação na Torá, tem esse intuito de criar algo a partir do nada. E a famosa criação ex nihilo, né? E a gente tem várias fontes, né, que oferecem entendimentos bem alternativos a essa ideia, para a gente tentar entender melhor da ideia da criação de Yesh Me'ain, né, que é criação a partir do nada. Né? E que a ideia pode ser também Yesh Me'en, então, que é algo que vem diretamente de um jeito de chamar Hashem, um jeito cabalista de chamar Hashem, que é o En Sof. Né? E aí o En Sof seria aquele que não tem fim. Né? Que a gente fala, o final do Pasuk, a gente chama de Sof Pasuk, que é o final do Pasuk. O Ein Sof, Ein, essa particular Ein, significa não ter. E Sof é fim. Então Hashem também é chamado de Ein Sof, que é aquele que não tem fim. Então, essa ideia de criar Yesh, Mei, Ein, que é o finito surgindo a partir de um infinito. Tá? Diferente do Yesh Me'ain que eu falei antes, que é criar algo a partir do nada. Certo?
Então a gente pode considerar esse problema até de uma forma matemática, se a gente quiser. Se eu te pego assim, peço pra, não sei quem foi que fez matemática superior, eu sei de uma pessoa que fez aqui. Mas quem fez matemática superior sabe que se você adicionar, somar, fazer uma soma entre infinito mais um, mais dois, mais três, mais 1 milhão, você continua dando no infinito. Não importa quanto você adiciona lá, continua sendo infinito o resultado. Né? E aí quando Hashem, que é infinito, cria algo finito, como o mundo que a gente está hoje, qual que é a soma do total aqui? Continua sendo infinito. E aí a pergunta que surge é como é que eu posso adicionar efetivamente uma coisa finita a algo infinito? Isso é impossível. A gente acabou de falar pela matemática, não faz diferença nenhuma criar essa coisa finita. Então ele se perde no meio do infinito. E uma das respostas mais interessantes vem de um termo conhecido como Tzimtzum, que vem dessa palavra que a gente acabou de ler, Mitzamtzem. Tá? E o que é o Tzimtzum? Tzimtzum é essa ideia de contração mesmo, de redução. Tá? Que a criação não é resultado de Hashem adicionando algo finito a essa conta do infinito que a gente acabou de falar. Mas na verdade ele estaria criando um grupo de números que é finito, mas que não é afetado pelo infinito, vamos dizer assim, fora do infinito, tá fora. Mas como é que isso é possível? O infinito é infinito. Mas ele inibe o infinito de alguma forma para deixar algo finito existir. E que esse algo finito não se perca no meio do infinito. E desse jeito a gente pode ver a criação e o Shabat de uma forma um pouquinho diferente. No primeiro dia, Hashem segura o infinito. Porque só tem infinito. Então ele retrai aquele infinito. E a mesma coisa vai valer para os outros 5 dias. No segundo dia ele continua retraindo aquele infinito. E finalmente no sexto dia, o mundo está completo e Hashem descansa. Mas descansa como? Em outras palavras, Hashem retorna a essa forma não contraída ou barra reduzida. Ele volta ao infinito verdadeiro, vamos dizer assim. E o Shabat é o quê? É um dia que representa esse retorno, que representa o infinito em si. O dia em que a gente se relaciona e o dia que reflete Hashem nos termos dele, nos termos que ele existe, que é no infinito, impossível de entender. Não, a gente não entende no Shabbat Hashem com os nossos óculos das nossas realidades. Que é o que? O Tzimtzum. A gente consegue chegar um pouquinho mais perto de Hashem nesse infinito no Shabbat. E esse conceito de Tzimtzum, ele pode dar um outro insight para a gente ainda quanto ao Shabbat. E a gente já falou isso antes. Hashem existe fora dessas coisas, do tempo, do espaço e tal. Porque a criação marca o começo do tempo também. Não tinha tempo antes. Hashem não precisa, tipo, Hashem não é afetado pelo tempo, então não tem como ter criação. Sem tempo criado antes. E o Shabat continua representando esse infinito. Qual que era o tempo que existia antes da criação? Era o tempo infinito, ou seja, o Shabat mesmo. Era só descanso. Se a gente for pensar na filosofia e no pensamento judaico, a criação no começo começa no dia que é depois do Shabat. Você fala assim, não, dia começou no dia 1, não começou depois do Shabat. Mas o primeiro dia é o dia depois do Shabat. A criação acontece no entardecer, né? E foi tarde e foi manhã, um dia. E assim a gente pode dizer que a criação começa no momento em que o Shabat termina. Qual que é o dia 1? Qual que é o Yom Rishon em hebraico? Dia 1 é domingo. E domingo começa depois da Havdalah no Shabat. Certo? O momento antes da criação é esse infinito ou o Shabat. E o momento depois dos 6 dias também é o momento de infinito, o momento de Shabat. A nosso próprio caminhar, a nossa própria estrada está dizendo o que para a gente aqui? Você vai continuar caminhando e vai chegar no infinito. Todos os dois pontos, eles indicam o mesmo momento da perspectiva, assim, bem entre aspas, né? Eu estou usando várias aspas hoje, mas o momento da perspectiva de Hashem.
mas a gente está separado por um mundo inteiro, que é a nossa perspectiva, que é limitada, assim como esse mundo. As pessoas ficam preocupadas, o mundo vai acabar se não fizer isso, aquilo, outro, tal, não sei o quê. Isso é porque a gente tem a nossa limitação de entendimento. O mundo quer dizer que o mundo vai acabar? Não, não tô falando isso. Tô falando que a gente só consegue ver aquilo que a gente consegue ver. A gente não enxerga mais nada. Guimarães passa tem alguns pontos falando. Se todo mundo enxergasse tudo, o mundo seria muito diferente. Então, o que a gente está tentando dizer aqui é que o homem tem a oportunidade de dar passos em direção ao infinito e de talvez chegar a tocar no infinito, quando a gente participa de coisas como o descanso de Shabbat. E essa ideia pode ajudar a gente a entender, inclusive o fogo, que até agora a gente não falou nada, né? Principalmente a separação do fogo daquilo que a gente está chamando de melachot, de trabalho. Quando o Talmud vai falar da Havdalah, que foi o que eu acabei de citar, que é o momento no qual a gente finaliza o Shabat, o verso que é usado para explicar vem de Bereshit. Tá? Número 3, no Yerushalmi, tá? No Talmud de Jerusalém. Não deve-se fazer a brachá, a bênção das velas da Havdalah, tá? Até que ela ilumine até que ela ilumine apropriadamente. Ou seja, que ela esteja pegando fogo mesmo. Quem já viu a vela de Havdalah que faz em casa, é um fogão alto. E ele diz assim: isso foi explicado pelo Ravzeira, filho do Rabi Abahu. Deus viu que a luz era boa. E depois Deus separou, vai Avdil, que é uma das vezes que a gente faz separação, separou entre a luz e a escuridão. Então a bênção que a gente faz na Avdalá final, que é dizendo que Hashem separou a bênção, a luz da escuridão, vem desse verso. E quando a gente considera o primeiro dia sendo o momento pós-Shabat, esse momento que começa com o final da Avdalá, esse ensinamento vai ganhar mais significado ainda. A nossa Avdalá é o que, efetivamente? Qual é a importância da Avdalá? Por que é importante fazer? Ela é um reflexo dessa primeira coisa que se parece com a Avdalá, que é essa primeira separação feita por Hashem entre a luz e a escuridão. É a nossa lembrança de que, essencialmente, o mundo e tudo foi criado, tudo isso é um ato da criação de Deus. Rabbeinu Barria, quando ele comenta a Parashá dessa semana, ele faz uma conexão que é muito interessante. Ele explica que o fogo ele tem que ser separado das outras Melihot nos ensinamentos de Moshe, porque como Hashem começou a criar o fogo dizendo haja luz, o homem tem que começar a semana criando o fogo da Avdalá. E se a gente voltar lá nas leis de Shabbat, que a gente derivou que as Melachot vêm do Mishkan, a gente pensa o quê? Que a criatividade que a gente tem muitas vezes se manifesta quando um objeto é melhorado. Né? Pegar, sei lá, a minha cadeira era um monte de pedaço de espuma e sei lá o que, e alguém melhorou e transformou numa coisa funcional. Mas esse tipo de trabalho é fundamentalmente diferente daquele que Hashem teve que fazer durante a criação. O trabalho de Hashem foi Yesh Me'ain, foi bará, foi criar algo do nada. O nosso trabalho ser humano é fazer algo a partir de outra coisa. De novo, nós somos seres finitos e a nossa criação é necessariamente, a nossa criação, o que a gente cria, é necessariamente diferente da criação que Deus faz. Enquanto Hashem segura e retrai o infinito para criar, o homem segue em frente. O homem tenta ir em direção ao infinito. Enquanto Hashem retoma o infinito no Shabat e desfaz ou transcende esse tzimtzum, essa retração, que foi usada efetivamente para criar o mundo, o homem segura as energias criativas durante o Shabat. Então é como se fosse um efeito espelhado. A gente acabou de descrever uma espécie de relação inversa entre os dois. Por quê? Por que é inverso? A gente não tem que ser igual a Hashem? Tem. Mas existem diferenças fundamentais entre o ser humano e Deus. E a gente tem que respeitar isso também. A gente tem que tentar se aproximar. Mas não dá para ser Deus nunca. E a gente pode descrever isso da seguinte forma. É dito o quê? Que o homem foi feito imagem e semelhança, que eu acabei de falar. Enquanto na verdade a gente é uma espécie de imagem refletida. De alguma forma nós somos opostos, porque o homem é falho, Deus não.
Tanto que tem algumas frases, né, no Tanar, que fala, Hashem não é homem para que minta, né? Hashem não tem falhas. Nós temos. Né? Então, por ser esse oposto, essa imagem refletida, quando que a gente segura a nossa criatividade? No Shabat. Quando a gente tenta ser como Hashem da única forma que a gente pode, que é imitando o Tzimtzum, que é imitando essa retração de Deus. E talvez seja essa a intenção que está por trás da ideia de que o nosso trabalho no Shabat, nosso trabalho, entre aspas, né, que é o nosso dever, melhor, essa palavra é melhor, nosso dever no Shabat é a comemoração de um ato da criação. A gente faz no Shabat o que Hashem fez durante a criação. A gente tem uma forma de entender essa relação intrínseca entre as leis de Shabat e a construção do Mishkan. E os dois representam a ideia de que Hashem se contém, assim como ele apareceu no nosso Midrash lá no começo. Né? Moshe, ele diz lá no 2, Moshe, você não pensa como eu penso. Né? 20 espaços para o norte, 20 espaços para o sul, 8 para o oeste, eu irei mitzamtzem, eu vou minha Shekhinah, vou reduzir minha Shekhinah e vou deixá-la no meio de vocês. Assim também foi a forma que Hashem fez para que fosse possível a própria criação, que nem a gente viu. O Rav Yosef Dov Soloveitchik Zatzal, ele explica de uma forma interessante. Para o judeu, o entendimento filosófico tem que levar a gente para uma moral essencial. O judeu tem que fazer o quê? Simular Deus. Não ser Deus, de novo. Aprender com Deus e tentar fazer parecido. E praticar esse Simsum de várias formas. Qual que é a ideia de Givurá, de força? Né? Como diz a Mishnah lá. Quem que é forte? É o Schwarzenegger que é forte? Eu sempre dou esse exemplo aqui. Eu vi um rabino falando isso e achei maravilhoso. O Schwarzenegger é forte, ele foi grandão lá, não sei o quê. Não. Número 4, Mishnah Pirkei Avot 4.1. Bezomar dizia, quem que deve ser chamado de sábio? Aquele que aprende com todos os homens, conforme está escrito. Mas o que me interessa é logo depois do Terlim 119 aí. A quem se deve considerar forte? Aquele que vence, que sabe vencer seus desejos, como está escrito. Melhor é o homem paciente e sofredor do que o valente. Então, quem que é forte? Forte é esse homem. Forte é essa pessoa que é capaz de se reduzir na maioria dos momentos. Essa ideia é literalmente um dos núcleos da ética judaica, efetivamente. E ela é a marca de uma ruptura radical com a forma que o homem vê as próprias responsabilidades. É importante a gente entender que a Torá começa com a expressão Bereshit bara Elohim. Esse nome, Elohim, está associado a essa mesma esfera de Gvurá, de Din, né, de julgamento, de força. Hashem pratica o autocontrole quando ele se limita o próprio infinito no processo da criação. E é desse jeito que a gente pode ver o Shabat, como um dia que existe para exercitar um autocontrole que envolve atividades muitas vezes mundanas e triviais. Mas é simplesmente por serem atividades criativas que a gente está chamando de melachot, tá? de trabalhos. A gente espera que esse autocontrole se estenda ao resto da semana. E que na hora que você tem que trabalhar, você consiga controlar coisas que nem seu temperamento. E o que, que isso faz no fim das contas pra gente? Eleva as nossas ações, os nossos pensamentos. Melhora tudo isso. E essa ideia é ilustrada por uma marloket, que é por uma discussão que aparece entre o Bavli e o Yerushalmi. Ah, como é que a gente pode ter uma discussão entre dois livros? Mas a gente tem. A marloket seria aquela discussão que é difícil de resolver. Mas se a gente for ver os dois últimos aí, ó, Gemara Shabbat, ela diz o quê? Número 5. Rabi Yohanan disse em nome do Rabi Shimon Bar Yochai, se todos os judeus guardassem apenas 2 Shabbatot adequadamente seguidos, né, a redenção viria imediatamente. Ué, então tá bom, né? Mas o Yerushalmi diz o seguinte lá em Ta'anit. Se todos os judeus guardassem um Shabat adequadamente, o filho de David chegaria. Ou seja, estão dizendo a mesma coisa de jeito diferente. Mas como é que a Gemara em Shabbat pode dizer dois Shabbatot e o Yerushalmi diz um só? Quem que tá certo?
Parece que é contraditório, né? Mas na verdade a gente é um Shabat só. Aí você fala, você está dizendo que a Gemara, que o Bavli está errado? Não, porque esse Shabat é um que vem depois de já ter se cumprido um, como foi dito no Bavli. O Shabat, o que a Gemara no Bavli está dizendo, no número 5 está dizendo, é que são dois. E o 6, Yerushalmi, está dizendo que é o segundo desses dois, que é o que vai trazer o dia, que é o que vai trazer a era messiânica. Eles dizem a mesma coisa, só que de formas diferentes. A gente tem uma diferença significativa entre o primeiro e o segundo Shabat, nesse contexto aí que a gente está falando de todo mundo cumprindo. Um Shabat observado é como se criasse uma espécie de um vácuo espiritual. Seria uma coisa de absoluta inspiração do ponto de vista espiritual para todo mundo. Mas não é o tipo de coisa que te leva para a redenção. Você precisa pegar essa inspiração e criar algo maior com ela, né? O Rav Tzadok explica no Pri Tzadik que esse primeiro Shabat tem um propósito um pouco diferente, porque ele influencia aquela semana que vem depois. Se todos os judeus cumprissem o Shabat de forma adequada, a semana que viria depois seria um lugar, uma coisa de maluco. O valor espiritual desse primeiro Shabat, efetivamente, é dar uma visão diferente para aquela semana que começa. Já o segundo Shabat, que vai chegar depois dessa semana que está absolutamente influenciada pela elevação espiritual desse primeiro, vai ser uma coisa completamente diferente. E isso marca, deixa de ser vácuo espiritual, marca o ápice espiritual. E esse é o tipo de Shabat que a observação leva à redenção, que guardar leva à redenção. É o Shabat de uma semana na qual o mundo está elevado espiritualmente. Tanto o Shabat quanto o Mishkan tratam dessa ideia de Hashem estar nesse mundo de alguma forma. Quando a gente incorpora essa semelhança com o Criador nas nossas vidas, só desse jeito. Qual que é a semelhança? A gente poder descansar e se reduzir como Hashem fez no Shabat. Só essa visão, essa semelhança que pode ajudar a gente a redimir o mundo de fato. E a grande mensagem escondida para nós hoje, quando a gente lê a Torá, e que talvez estivesse mais claro para aquele povo naquela época, que foi transmitida ao povo por Moshe, quando ele volta ao Sinai, é essa. Esse ensinamento está dizendo o quê? Aqui que está a via de acesso direto ao Criador infinito que vocês tanto buscavam corretar ele. É por esse meio que você vai conhecer Deus de fato, não é fazendo um bezerro ou qualquer outro ídolo, ou fingindo que você está fazendo alguma coisa. É pelo Shabat que você consegue alcançar esse nível. Obrigado para todo mundo, obrigado pela paciência, a gente se vê semana que vem, se Deus quiser.